Paula, tudo bem? Então, vamos testar o som. Como é que tá aí? Alguém me fala se tá legal? Alguém me fala se o som tá legal, gente? Ana querida, tá boa? Seja bem-vinda. Tá certinho? Beleza. A imagem tá boa também? Eu tô bonitinha? Legal, legal. Vamos dar um tempinho aí pro povo começar a entrar e eu já chamo o nosso convidado. Ana, tudo bem, querida? Paula, Cláudio, Mari, Vanessa Antunes, seja bem-vinda. Vamos dar só um tempinho aí para poder entrar mais gente. E olha só, manda as perguntas pelo balãozinho, tá? Vai colocando as perguntas no balãozinho que a gente vai respondendo ao longo da conversa. Cadu, seja bem-vindo, querido. Daqui uns dias é você. Outra coisa, acionem sempre o aviãozinho do lado aí para subir a live. Vamos fazer essa live bombar, subir. Então é só clicar aí no aviãozinho do lado. Não esqueçam de colocar as perguntas no balãozinho. Sejam muito bem-vindos. Vamos dar só mais um tempinho. Sara, querida, seja bem-vinda. Bom, gente, vamos lá. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, Leninha Camargo, sou chefe de cozinha aqui de Brasília. E essa série de lives que eu inventei tem um intuito bem bacana, que é da gente estar... essa história dos chefes pelo Brasil, ela tem a pegada de em duas formas, que é chefes pelo Brasil no sentido por todo o Brasil, né, pelos quatro cantos do Brasil, e também com a ideia de ser para poder falar em defesa do Brasil, pela luta pela gastronomia do Brasil, pelo resgate da nossa cultura, pela valorização do produto da terra. Então, o pelo Brasil aí tem esses dois sentidos. É muito interessante isso, porque a gente tem que fazer com que a nossa gastronomia realmente seja cada dia mais fortalecida, né? Então, a ideia dessas lives, da série desse mês, é exatamente essa: é a gente realmente conseguir levantar a gastronomia brasileira, né, permear esses assuntos aí com os mais variados chefes de todo o Brasil, assim como os assuntos também. Vamos chamar nosso convidado, né? Peraí, não sei se ele tá online. Alan, você tá aí? Cadê você? Aqui ele. Oi, Leninha, tudo bem? Oi, querido.
Tudo Tudo bem? bem? Seja bem-vindo. Tá conseguindo me ouvir bem? Eu tô. Vamos ver se o pessoal aí tá. Gente, tá tudo tranquilo, né? Que bom te ver. Legal. Também, estou bem feliz. Seja muito bem-vindo. Eu A que gente, agradeço pela oportunidade da gente bater um papo de uma coisa que nós dois gostamos, né? nossa, e você que é especialista no assunto, eu tô achando o máximo, tô aprendendo aí com Não, você. não, vai ser legal a gente dar uma desmistificada em algumas coisas aí que o pessoal tem uma confusãozinha aí de cozinha caipira com cozinha campeira. É uma coisa que a gente vai conversar, É, vai ser bem legal. e tem tanto nome, né, Alan? É uma coisa assim que fala cozinha caipira, cozinha, aí coloca um monte de coisa sentimental, Sim, vira uma coisa bem complicada. Então vamos conversar sobre isso hoje, né? não, com certeza. Então, gente, para quem não conhece o Alan, né, vamos pedir para ele poder fazer uma breve apresentação aí. Eu sei um pouco da história dele aí, um dos projetos muito bacana que ele tem, que depois, ao decorrer da live, a gente vai falar sobre isso também. Mas dá o seu Uhum. recadinho, Alan. Se Bom, apresenta para o povo que está aí e fala um pouquinho de você. tá. Para quem não me conhece, eu sou Alan Romeira, sou chefe de cozinha aqui na região de Jundiaí, São Paulo. Tenho um projeto onde eu ensino pessoas com deficiência intelectual, no caso, síndrome de Down, a cozinhar aqui na região. Né? A gente tem um projeto que chama Les Chefs Bem TV. Então, eu Uhum. ensino desde a parte básica, eles aprenderam desde a manusear a faca, cortar alimento, fazer torta, fazer arroz. Então, assim, eles fazem tudo. Infelizmente, a gente está parado pela pandemia já há pouco mais de Aham. um ano, são pessoas mais sensíveis. Fora isso, participo de alguns eventos de churrasco, né, comandando algumas no Bárbaros, The Farm Fest, encontro de vinhos na Casa da Fazenda e por aí vai. Churrasqueadas, que foi remarcado agora. Legal. Mas a minha especialização é cozinha caipira, Que né? delícia. E é Então, esse o assim, nosso assunto de hoje. eu amo cozinha caipira, adoro pesquisar sobre cozinha caipira, escrevo sobre cozinha caipira, Aham. Legal. sou pós-graduando em cozinha brasileira, né? Então, assim, e eu também sou formado em cozinha autoral. E, então, assim, é uma coisa que eu gosto de fazer, né? Sim. E assim, e eu gosto dessa coisa da terra, né? Aham. Essa coisa raiz, aquela coisa que é intrínseca que já está na gente, né? Aquela coisa, Sim. você querer, né? Coisa da avó, coisa do tio, né? Algum parente que você tem do interior, essas coisas assim. Então, isso é bem legal. E é essa cozinha que vem sendo esquecida, É né? verdade. Que me atrai, é essa cozinha que vem sendo esquecida. Isso que me deixa Então, muito feliz em pesquisar, porque assim as pessoas estão deixando de lado e a bandeira que eu tô brigando por causa disso, porque eu acho que resgatar uma cultura, né? Eu falei sobre isso ontem, que é um resgate de cultura, na realidade, né? sim, Mas sim, olha só, nesse sentido que a gente está falando, né? Na maioria na memória da maioria das pessoas, essa coisa remete a sabores mais tradicionais, que decorrem, assim, principalmente da escolha de ingredientes regionais, né? sim, Aquela coisa das plantas colhidas no quintal, o fogão a lenha, mas sabemos que tem muito mais por trás disso tudo, né? E eu exatamente, queria que você né? colocasse assim, de uma forma simples para as pessoas entenderem, né? Como que se define uma cozinha caipira dentro da história, né? Dentro da nossa história, ao longo dos anos e pelas vivências dentro dos seus estudos, dos estudos que você tem Ó, feito. em poucas palavras, cozinha de subsistência. Legal. É simples. A cozinha rural sempre foi cozinha de subsistência, a cozinha caipira. Uhum. Uhum. Porque quando a gente começa a falar de cozinha caipira, não é uma coisa. Como que eu posso dizer? É uma coisa que começa lá atrás, na época dos bandeirantes. Sim. Quando se começa a fazer o desbravamento, né? Que eles começam a entrar no. Para desbravar, é óbvio que vai se formando pequenas vilas, né? Quem não tinha posse pegava um pedacinho de terra aqui, outro pedacinho de terra ali. É aí que começa a surgir realmente o caipira, né? Que é a Aham. mistura do índio, português, alguns traços, né, com negros, alguma coisa assim.
É aí que começa a se formar a cozinha caipira brasileira. E quando a gente começa a falar de cozinha caipira brasileira, uma das coisas que em pesquisa você começa a falar é que antigamente tudo era dividido. Capitania de São Paulo, né? E aí tinha o Rio de Janeiro, que era a capital do país, aí Bahia, aquela parte, e a parte de São Paulo, que era a capitania de São Vicente, que era pobre, não tinha nada. Só que dali que partiu todo o desbravamento para todo o país. Para o sul, para o centro-oeste, para o nordeste, para o norte. Então a gente chamava de antiga Paulistânia, né? Sim. Que aí abrange São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, um pedaço do Rio Grande do Sul. Então, quando a gente começa a falar de cozinha caipira, tudo isso está englobado. Desculpa. E as pessoas não têm essa noção Sim. de tudo que está englobado. Né? Tá, e peraí, aí só para uma partezinha assim, você está falando e eu estou aqui raciocinando. Você acha então que nesse momento está havendo um resgate dessa cozinha no meio de tanta inovação e tecnologia, ou seria apenas uma tendência, né? Porque a tendência a gente sabe que ela pode vir para ficar ou não, né? Ela é a tendência, Sim. aquela coisa ali, mas às vezes ela chega e fica. Você acha que isso é um resgate no meio de tanta inovação e tecnologia? Ou Eu acho que seria sim. realmente uma coisa para ficar? Alguma coisa que. Eu acho que sim. Até pelos chefes que eu venho conversando e com as pessoas que eu venho tendo contato, a gente está perdendo muita coisa com o tempo. Existem receitas que hoje o pessoal já nem sabe o que é. Né? Existem uma coisa simples, né? Vou falar mais de buré. Você fala buré, ninguém sabe o que é. Nada mais é que uma sopa de milho ralada, feita pelo índio, com flor de cambuquira. Não importa se a cambuquira é de abobrinha ou de. Fugiu o nome da outra planta, desculpa. Mas porque tem dois tipos de cambuquira. Não A importa do o tipo chuchu, de. né? A do chuchu, era a do chuchu que eu queria lembrar e não estava Sim. vindo. Então você consegue. E aí o que acontece? A hora que você começa a conversar de alguns pratos, as pessoas ficam, nossa, mas eu nunca ouvi falar. E aí você começa com essa troca de informações e as pessoas começam a entender que cozinha caipira não é só feijão tropeiro, não é só arroz de carreteiro, não é só galinhada, que é muito mais do que isso. É muito Né? E mais. é isso que é legal. E um detalhe, coisa simples, né? Coisa simples Sim, que você tem no seu quintal e que não é valorizado. Tipo, a cambuquira exatamente. é uma coisa que todo mundo tem e muita gente não sabe que se come. Não sabe, Não né? sabe. E, assim, e aí, quando a gente começa a falar, que nem a Paula está falando que no Rio de Janeiro não tem esse tipo de coisa. Eu vou falar para Tem. você, Paula. Se você for para o interior, tem. É coisa de cozinha rural, né? É coisa que foge das grandes capitais, né? Então, assim, quando o primeiro prato praticamente caipira que a gente tem aqui em São Paulo, que é a base do cuscuz, é o farnel. Uhum. Que os bandeirantes cozinhavam frango, colocavam farinha, colocavam num paninho e eles Aham, iam andando, aquilo lá se misturou. É a base do cuscuz. Foi o primeiro cuscuz. verdade. Não tem ideia. Na hora que Aham. você fala que é um painel é a base do cuscuz paulista. Né? O Uhum. cuscuz de legumes, porque às vezes eles comiam legumes pelo meio do caminho, né? E misturavam junto com a farinha e com o frango. Né? Então, começa daí a cozinha caipira, a gente vê que é uma coisa bem antiga, mas muito antiga. Né? Uhum. E, e aí ela vai evoluindo, né? Conforme se passa a época dos bandeirantes, tal, esse pessoal, porque imagina, demorava-se muito tempo para você desbravar 2, 3 quilômetros, eram dias e dias, porque era do mato, né? E com o Uhum. tempo evoluindo, aí depois, né? Pra gente, a cozinha caipira mesmo, de verdade, ela começa a funcionar quando começam os tropeiros, né? Uhum. Porque aí já está um pouco mais despovoados, já estão mais espalhados, né? E aí esse cara que não tinha posse se apropriava de uma terra, de um pedaço de terra lá que ele começava a plantar, ele tinha algumas coisas de subsistência, que era milho, mandioca, quando muito frango, porque aquela Uhum. época era muito frango, né? Isso a gente está falando em 1700 e algum, né? Guaraná com Uhum. rolha, bem lá para trás. E
E é o tipo de cara que ele comia o que tinha. Se tivesse peixe, ele pescava, carne de caça, tatu, A caça, a paca, caça. né? Porque, assim, Goiás também, Brasília também deve ter tido muito disso, né? Você que gosta Muito dessa parte. cerrado, né? A coisa do cerrado. É, Tem até hoje, então, né? A gente tem é, é, essa coisa da casa. Não pode, mas aqui em Brasília a gente tem visitas constantes, mas é muito mesmo de capivara. É assim, a gente passa, e aqui tem um bairro, que é o bairro considerado o bairro mais nobre da capital, e você está andando na beira do lago, e de repente vem umas 30 capivaras, assim. mas é isso que Imagina é. naquela época, né? Aquela época devia ser um absurdo, né? É igual paca. O pessoal, paca era uma coisa que o pessoal comia muito, Uhum. né? Naquela época. Jacu, apesar do jacu não ter nada, só ter pena, o jacu era consumido, né? Porque Uhum. você não tinha frango, você não tinha. Era só as famílias abastadas que tinham dinheiro para ter frango. Às vezes as pessoas não entendem isso, que aí você fala, cozinha caipira, tinha frango. Não. Quando a gente começa a falar da cozinha caipira, lá atrás, não tinha nada disso. Era milho, mandioca, quando muito feijão, né? Porque o Brasil tem alguns tipos de feijão já que existiam aqui, né? Anta, paca, tatu, garça, falcão, fazão, andorinha. Se tivesse, eles consumia tudo, né? Fora isso aí, na região de Taubaté, aqui no Vale do Paraíba, era muito consumido formiga, né? Sério? Formiga e sá, tanto que Monteiro Lobato escreveu sobre É isso, aquela, né? é E hoje, aquela, é aquela que tem a bundinha bem grande, né? bem grande, e Ah, legal. o sabor é característico, não tem nada a ver com a formiga que os chefes estão trazendo da Amazônia, que tem sabor de capim-limão. O Aham. sabor dela é totalmente diferente. Essa formiga, geralmente, ela é feita numa farofa. Geralmente o pessoal faz farofa de sá. E é uma coisa bem, bem caipira, bem antiga, que assim, e Monteiro Lobato colocava nos livros dele. Isso daí é uma coisa muito que assim, quem gosta dessa coisa da parte de pesquisa fica louco, né? E hoje, hoje tem acho que 1 ou 2 restaurantes só que servem farofa de sá, Interessante. porque é difícil de catar, dá trabalho e tal, esse tipo Uhum. de coisa. Outra Legal. coisa também que ficava muito na base, principalmente centro-oeste, saindo de São Paulo, entrando em Minas, tinha muita, aquelas abóbora rasteira, né? Abóbora pescoço, que é a Ah, nacional. Cada região usa um nome diferente, mas é um tipo de abóbora que tem no Brasil. Também se consumia demais esse tipo de abóbora. é aquela abóbora d'água, não? Uma que é bem verdinha, assim, clarinha, que tem a Isso, casca bem comprida. durinha. A gente Isso. tinha muito isso lá em Minas, muito. Era praga, era muito legal. E assim, é uma punk Aham. brasileira, né? E a gente Ela nunca deu entra, valor. ela entra na classe das punks? Ela Sério? entra na classe das punks, Olha que Porque o pessoal legal. não chegou uma época, você pode ver, ela sumiu, né? Sumiu, você não Ela vê mais. sumiu. Acabou. A mesma coisa aconteceu com o Mangarito. O Mangarito era a batatinha brasileira. Eu não lembro do Margarida, não. O Mangarito é uma batatinha toda torta. E ela é muito difícil de trabalhar, de limpar. E ela chegou a ser extinta. E hoje tem uma fazenda no Vale do Paraíba que chama Fazenda Curupatuba, que vem fazendo essa plantação e distribuindo para os restaurantes de São Paulo. Então, assim, é uma batatinha que o quilo você vai pagar 50 Ou seja, é um reais. resgate mesmo, né? Um resgate. É um resgate da cultura. E eu Aham. acho isso muito legal. Eu Né? também A acho. gente, a, gente tá a gente tem que fazer isso. Então, tem vários Sim. alimentos que a gente tinha no passado, né, que ninguém sabia o que era. Taioba, o Saraiva acabou de escrever. Taioba entra como Taioba punk. Tinha uma todo pergunta dia que eu ia fazer, já que você colocou no assunto das punks, né? Que tem muita gente, não só no meio gastronômico, ou seja, no nosso meio, tem muita gente que não sabe o que que é uma punk, entendeu? O que que são essa coisa das coisas que são consideradas punks, né? Imagina no público consumidor, né? E aí, com sim, certeza elas fazem parte dessa cozinha caipira. E aí, aqui em Brasília, nós temos uma fazenda que é de produção orgânica, só tem orgânicos. E eles começaram com uma produção de plantas assim, fantástica. Então, você chega lá, você entra e tem tudo, assim, é muito legal, é muito interessante a história facilita a nossa vida, né? Como é que é? Facilita. Pois é. Punk é Então, P-A-N-C.
Respondendo Ó, a dele aí, ela é do Saraiva, taioba é uma punk que você acha na rua, né? Que está em qualquer sim, lugar, assim, enfim. É bem sim. legal. Tem alguém que escreveu punk com N. Não, é PANC, é plantas É, punk. alimentícias não convencionais. Isso. Então, quando você fala em punk, é taioba, ora Bertale, pronobis, ora azedinho, pronobis, azedinha, peixinho, peixinho que peixinho, hoje virou moda, né? Um sim. monte de chefe empanando peixinho, coisa que as nossas avós faziam, É, né? E servia peixinho na a taioba não, o Oropronodes também virou moda, né? Virou assim super sim. moda. E assim, o ora pronobis, ela é gostosa, comer com frango e tal, mas ainda o pessoal sempre trabalha do mesmo jeito, né? É, é Faz um verdade. vinagrete com a ora pronobis e depois você me fala. Um Em vez de vinagrete? usar cheiro verde, usa a hora pronobis. Legal. Vou Assim, fazer. é aquela Você, coisa você conheceu de... Bertalha? Opa, eu uso. Muito Legal. bom. É A muito minha mãe, bom. a minha mãe tinha muita Bertalha, muito. Oropronovis é cerca assim, na casa dela. A gente fez cerca. Aham. Tem muito aqui na casa dela, na casa do irmão, enfim. E a gente não come, é engraçado isso, né? Eu é que chego lá, ainda pego e trago para mim. Faço saquinho e ainda trago. Mas eles não Não, comem de jeito nenhum. muito legal é assim, né? A gente fala cozinha caipira hoje e fala punk, todo mundo fala Minas Gerais. Você já percebeu? É, Todo mundo. Em Minas, é, isso tem em tudo quanto é lugar. Isso é sim. mato, cresce em tudo quanto é lugar. Às vezes a pessoa não sabe diferenciar o que é, né? Uhum. Mas em tudo quanto é lugar, né? Então, assim, a maioria desses ingredientes cresce como mato e você não É, sabe o que que é. Só que, assim, os caipiras, eles experimentavam, eles comiam, dava dor de barriga, não sabia o que que era, até chegar para ver o que podia comer, porque não tinha o que comer. uhum. Você O lembra da arroz é uma coisa que serraia? Você chegou a conhecer a serraia? você ralha assim, mas eu nunca usei. Eu Eu já já usei. peguei, E mas é eu não mato usei. também. E é mato também. É uma coisa que nasce no meio do mato. A serralha eu já vi, peguei, É, mas eu não tive oportunidade de usar, né? ela é, Então, ela assim, é, ela é bem assim, bem. Ela tem umas pontinhas bem. os dentinhos. É. Aí você falou que aquela abóbora d'água, eu não sabia que tinha legumes, né? Então, muito provavelmente aquele cará, lembra daquele cará também que nasce assim no, que ele dá uma rama e vem nascendo na. Sim. Lá em Minas a gente chamava de cará, não sei se tem um outro nome. Então, É, de- é, isso aí também é. às vezes, às vezes, porque assim, porque não é tradicional do pessoal comer. É por isso que vira que a classificação dele acaba virando punk, né? Tem muita coisa que a gente não conhece, né? E assim, que ainda é desconhecido até da maioria dos chefes. Muita coisa que o pessoal não usa, né? Pergunta na tela, Alain. Café do Jacu, eu vou falar para você que é o processo só do passarinho comer, passar pelo processo digestório, ele eliminar a semente, você vai pagar caro e eu vou falar para você, já tomei café mais barato, muito melhor. Essa é a minha opinião. Né? Minha opinião. Eu sou sincero, eu não né? Eu já tomei o copo, o outro lá, o mais caro, também não, que o marsupial come lá e não me apeteceu. Não é o tipo de café que eu gosto. Legal. Eu gosto do café coado no coador. Aquela coisa bem rural, bem, sabe? Moe o pó de café, coloca no coador de pano ou de papel e passa a água ali, vai passando, jogando do lado devagarzinho para cair. Eu gosto desse tipo de coisa. Não que eu não Sim, tome dos outros, pelo amor de Deus, né? Eu tomo, a gente é da gastronomia, a gente toma de tudo. Mas é o tipo de coisa que me satisfaz, é um café sim. desse. E que Aquele remete a café. que é totalmente caipira, né? Tanto que assim, nós fizemos, eu tenho, meu sócio acabou de entrar aqui, nós fizemos um curso de churrasco com cozinha campeira. E na cozinha campeira, a gente colocou o nome campeira para vender, coisa para vender, não quis colocar caipira, porque muita gente trabalhando no nome caipira, então a gente ficou. Só que a gente trabalhou a cozinha caipira. E a gente fez o café Jacuba. Professores de gastronomia estavam no curso, nunca tinham visto e nem tomado um café Jacuba na vida deles. Então, coloquei o caldeirão com água, como que era feito, né?
na época dos tropeiros, coloca o caldeirão com água, joga o café dentro, a hora que estiver fervendo, deixa a borra borbulhar, a hora que borbulhar você pega a brasa, joga a brasa dentro, a borra Uhum. senta, aí você vai servir esse café. Farinha de mandioca no fundo, um pedaço de rapadura e o café quente. Gente, que interessante. E E o teu fica café já bom? pula. Só que assim, Paula, ó, as pessoas não sabem, e é cultura, e às vezes assim, é, foge, porque não há interesse de saber, de conhecer como eram as coisas Aham. do passado, né? Então, assim, o nosso primeiro fogão, né, que se a gente parar para pensar, chamava tucuruva. Ah, Você sabe o que é o tucuruvi? Tucuruvi é onde nasce o cupinzeiro? sim. Foi o primeiro fogão, porque os bandeirantes quebravam, os tropeiros quebravam, colocavam lenha dentro e Ah, usava como se fosse fogão. Aí olha que depois veio a legal. história do tempo para fazer que era mais fácil, eles não tinham que ficar procurando. Então, assim, a hora que você começa a falar de cozinha caipira, é um negócio que vai longe. Né? E Agora, assim, tem muita agora coisa você para falar. falou, só tenta mostrar para o povo aí a diferença Hum, entre a cozinha, porque você acabou entrando numa coisa que eu fiz uma anotação aqui, que foi tá, diferenciar a cozinha campeira da cozinha caipira. tá. Vamos lá, ó. A cozinha caipira é cozinha básica de subsistência. Tá, Então, você vai trabalhar com cozinha caipira, eu estou falando de origem. De origem. sim. Hoje a gente mudou muito. Né? A gente mudou demais a cozinha caipira. A É cozinha porque caipira evoluiu com o tempo. acabou fazendo releituras, né? São releituras da Sim. cozinha caipira. E você Se a está gente falando parar, da ó, cozinha de raiz mesmo, né? para você poder entender, né? Quando a gente falava do feijão tropeiro, no começo, era feijão, farinha, toucinho e feijão, farinha, toucinho e alguns legumes e algumas Couve, alguma coisa assim. por perto. Uhum. Isso é o feijão tropeiro original. Hoje em dia a gente vai bisteca, vai torresmo. Naquela época não tinha torresmo. O cara andava com uma panela. O cara não tinha esse monte de panela, esse monte de coisa que a gente tem. Male Male tinha banha, porque não tinha porco, não tinha as coisas. Geralmente, assim, o torresmo, o toucinho que ele fazia, muitas vezes era em troca de alguma outra coisa que ele conseguia de algum outro alimento. Geralmente ou era de paca, ou era de anta, que tem a carne gorda. Ele conseguia fazer o toucinho com isso. Não era necessariamente porco, até porque o porco demorou muito para vir para o Brasil. Né? Uhum. E quando veio para o Brasil, ele ficava nos grandes centros. E só quem tinha dinheiro para comer. Legal. Então, é uma coisa que as pessoas às vezes aí falam, não, mas o feijão tropeiro é assim. Não, o feijão tropeiro é assim. Mas a origem do feijão tropeiro não é essa. A origem do feijão tropeiro é desse jeito. Né? Feijão, Interessante. farinha, Uhum. um toucinho que ele tinha lá, que ele usava para alguma coisa, e os vegetais que ele encontrava na época. Né? Sal não se tinha, porque sal era artigo de luxo. Né? Era uma coisa que demorou muito para chegar. Açúcar também não se tinha, se adoçava com frutas ou alguma coisa, não tinha essa coisa de adoçar. Então, culturalmente, é a cozinha realmente de subsistência. É aquele Sim. cara que ele caçava, pescava e colhia, né? E plantava. Simples. A cozinha campeira não, já é um negócio mais evoluído, né? É uma cozinha, praticamente, quando a gente começa a falar, é essa cozinha mais moderna que a gente tem, né? E a gente vê muito da cozinha campeira no sul. O sul é uma região que trabalha demais a cozinha campeira, né? Entendi. O estilo de culinária que tem ali combina mais. E Minas Gerais se apropriou dessa parte da cozinha caipira, Então, peraí, a né? gente poderia, dentro de uma regionalização, a gente poderia dizer que a cozinha caipira é, poderia ser também colocada como campeira, e dependendo dessa região. Então, que Dependendo da num região. outro lugar, num outro local, numa outra região, ela também poderia receber um outro tipo de nome. Seria Nome, mais sim. ou menos isso? Praticamente isso. Se Aham. muda muito regionalmente o nome, né? E a evolução do prato.
Uhum. E aí deixa de ser um prato de subsistência. Quando ele deixa de ser um prato de subsistência, ele deixa de ser um prato de cozinha caipira. Entendi. Até porque hoje a gente não tem mais caipira. Aham. Se a gente parar para pensar, hoje no Brasil não existe, tirando assim, raras exceções, a gente não vê mais praticamente caipira no geral. É óbvio que, né, quando eu digo isso, óbvio que tem. Quando você vai bem para o interior de Minas, essas coisas, você vai encontrar. Mas não do jeito que era. A cozinha de subsistência era uma coisa absurda, todo mundo tinha. Porque ninguém Aham. tinha dinheiro naquela época. Né? E aí as pessoas foram se apropriando de terras, de pedaços de terra, e foram crescendo com isso. Né? Tá. Então, por exemplo, diante disso que você está falando, a gente poderia também traçar o seguinte, que, vamos dizer assim, que essa coisa do caipira, ela pode. Igual quando a gente faz uma releitura de um prato, que você pega uma feijoada. A feijoada ela é ali composta de tais e tais itens. Quando você retira, que tem muita gente que faz isso, vira e fala assim, a minha feijoada não vai os ingredientes mais simples. Ou seja, ela não deixou de ser feijoada. Ela passou a ser tipo de feijoada. Eu falo isso muito nas minhas aulas, que eu falo que a partir do momento que você mexeu na estrutura de uma coisa que é cultural, né, que vem ali já do nosso passado, que tem toda uma cultura em cima, você mexeu nele, ele já não é mais aquele prato. Ele passa a Isso. ser realmente o tipo aquilo. Então, se você pega um restaurante aí em São Paulo, aqui em Brasília, que tem o fogão a lenha, mas que a comida que está sendo feita ali não tem nada a ver com caipira, ele poderia remeter a tipo caipira, alguma coisa Isso. nessa linha? Mas aí o pessoal quer vender, né, Leninha? Se você coloca comida típica caipira, por mais que você mude, todo mundo vai parar e vai comer. Sim. Só que assim, eu estudo a comida caipira, é diferente. As pessoas que não estudam, para elas é comida caipira. Entendi. Porque acha que o feijão tropeiro é caipira, acha que o arroz carreteiro é caipira, né? Então, para eles, é Uhum. caipira. Daí, quando você fala. É diferente de quando você começa a basear nos estudos. Eu gosto da cozinha caipira, do jeito que ela é. Mas é óbvio que eu também trabalho a releitura da cozinha caipira em Sim. eventos. Que Porque eu eu acho que é o que aproveito a mais deixa. acontece hoje, né? Eu aproveito a deixa, porque a gente vive da cozinha, né? É. Então, Aí, assim, ó, a gente. A gente A Paula tá falando, comida caipira tem sabor de infância. Na realidade, aí você pode trazer isso para a cozinha sentimental, né? Porque é diferente, existe uma diferença na cozinha sentimental com a cozinha cozinha caipira. caipira. Totalmente, porque a cozinha sentimental, que eu falei isso ontem, ela é uma cozinha que te traz sentimento, ela te gera afeto, aquela coisa realmente da Sim. infância, ou até de uma viagem que você tenha feito. Então, isso tudo entra dentro da coisa da cozinha sentimental. A cozinha caipira pode até remeter também à tua infância, da avó, de não sei o que, sei lá, mas é muito além disso, né? Ela é muito mais atrás, né? Então, quer ver? Eu vou falar alguns pratos assim para você. Aí você fala assim, nossa, mas que nome, né? Que o pessoal usava e se usava muito 1600, 1790, 1800. Na época que Minas começou o ciclo do ouro de novo, ali começou os tropeiros querer ir para lá porque Minas tinha, mas não tinha nada. Minas era abandonado, eram pequenos povoados, né? E aí começou de novo o pessoal que saía daqui com as tropas de Moares para ir para lá. E aí o que o cara fazia de manhã? Ele acordava, ele tomava um jacuba, ele comia um prato que chamava malapança. Malapança é banha, ovo, farinha de milho e o queijo que ele tivesse. Se misturava tudo, isso daí, e comia. Porque ele precisava de tá forte, ele precisava tá substancialmente forte, né? E fora isso, ele comia um fubá gordo, né? Que aí o que é? Ele fritava o torresmo. Aonde fritava o torresmo? Porque nessa época aí, na época dos tropeiros, eles já tinham carne,
né? Aí fritava o torresmo, me colocava água onde estava o torresmo, fubá e sal. Você imagina isso 9 horas da manhã, 7 horas da manhã, o cara poder pegar o cavalo, andar 6, 7, 8 horas em cima do cavalo. Era a única alimentação que provavelmente ele Era a única tinha, né? alimentação do dia. Uhum. Então, assim, Isso que você está falando é engraçado porque isso não existe nem releitura hoje, né? e é gozado, né? Então a gente até brinca, né, com esse tipo de coisa. E aí, às vezes, quando ele estava, que ele já estava com tudo pronto, o cara não queria comer nada muito salgado, alguma coisa, eles comiam um doce que chamava sururuca, mas não é um doce, era leite que eles tiravam de vaca que tinha, que geralmente algumas vacas acompanham, farinha de milho, queijo e açúcar, se misturava, fazia uma gororoba ali, colocava café preto e se tomava. Então, assim, Gente, aí quando você começa a ver esse tipo de pesquisa, aí você fala assim, meu, como que pode? E a gente não sabe o que é isso. E aí, assim, aí começa. Aí eu fiquei apaixonado pelo Vale do Paraíba, pelas receitas aqui da região, né? Olha, Cadu, segredo para fazer um toucinho bom, cara. Eu vou falar que você deve fazer um dos melhores aí no Rio de Janeiro, viu? Você está querendo tirar um sarro da minha cara. Não, mas o segredo para um toucinho bom é uma carne de qualidade, bem sequinha, paciência e assim, coloca na panela, meu amigo, esquece e vai mexendo que ele vai ficar crocante e vai ficar uma delícia. nada de Não ficar tem que ter pressa, é inventando. sem pressa. Tem gente que vai colocando, inventando um monte de coisa, não sei o quê, põe bicarbonato, faz não sei o quê. Eu falo, gente, joga lá e deixa. Ó, fizeram uma pergunta. Se comida caipira pode considerar caça? Pode. Antigamente se Sim, caçava muito, jacu, porco do mato, paca, anta, tatu. sim, é Alguém verdade. perguntou aqui agora, né? Então, assim, é, a cozinha caipira, ela tem muita coisa, ela é muito, muito do que a gente conhece, vem com base nos índios, nos guaranis. Então, assim, mas os guaranis era tudo muito à base de milho, a Uhum. base da comida guarani é a base de milho, e isso falando do mato, dos guaranis que vinham do Mato Grosso para cá, a gente pegando para cá. Então, tinha cerveja, a xixa deles fica à base de milho, né? Eles Uhum. fazem 3 ou 4 tipos de pães à base de milho. E aí, a hora que os portugueses dominaram os índios, né? Que os índios eram considerados os pretos da terra. Não sei se você Sim, sabia disso, né? sim. Eles eram considerados, eles não falavam, quando era cascudo, não falava nem os pretos, falavam os negros da terra. Uhum. Da terra. Só que o índio era muito arredio, né? Então não deu muito certo. E aí por isso que depois eles trouxeram os escravos e depois os italianos e por aí vai que aí dominaram o país com muita receita boa também. Então a gente tem muita coisa de cozinha hoje na cozinha caipira, não tão Explícito? antiga, Hum, né? Mas que tem uma base italiana muito forte interessante. também. O Bruno tá falando aí, ó. Eu acho, por exemplo, que o Jefinho Rueda lá, ajuda muito no resgate da cozinha caipira. Uns Sim, poucos. mas com uma remodelagem, né? Uma releitura, né? Sim, ele traz para o moderno. Ele traz para o moderno. Isso. Aham. Eu tive recentemente no restaurante dele, faz o que? Acho que um mês e meio, 2. É tudo muito bom, muito Eu bom. adoro, adoro. E, mas muito para o moderno, assim. É totalmente repaginado, né? Vamos dizer assim, é totalmente voltado. É uma outra cozinha. Mas Quando a gente fala de eu acho até, Alan, que se não fizer isso também, eu não sei se hoje, aliás, eu não sei não, eu acho que não agradaria, não teria como vender certos pratos. Tem que realmente não, trazer essa não, mas modernização, tem que fazer. Tem tem que que fazer, usar porque técnica nova, tem que mexer no negócio realmente, não é? a comida caipira, ela é feia. É, Ela é feia. A gente vai falar, que geralmente é comida de uma panela só, no é. máximo 2, né? Então, assim,
Quando você olha a galinhada da Janaína Rueda, para mim É, é a galinhada mais bonita que eu já vi de todas. aquela galinhada. É um arroz caldoso, na realidade, né? É, 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 ela, ela trabalha um arroz caldoso, mas com base de galinhada. da Ela faz um galinhada. frango. É. Ah, E ó, é o Diego falando do café maravilhoso. do cu, Eu já comi. Realmente o trem é uma coisa maravilhosa, né? né? Então, Ó, assim, Diogo, tá falando aí, fala do Diego, café, do café nosso, do nosso curso. eu expliquei agora de pouco aqui do Ah, café Jacu. é. É Tá. esse café. Uhum. O- Então, assim, quando a gente fala um exemplo, vaca atolada. Existe vaca atolada do Vale do Paraíba, existe vaca atolada de Goiás, e existe vaca atolada mineira. Aham. Cada uma tem uma característica diferente e acompanhamentos diferentes, né? Então, assim, a vaca atolada tradicional, a primeira vaca atolada que surgiu, nada mais é do que costela ou peito bovino, porque não tinha muita diferença na Aham. época. Para eles não queriam osso, né? Então, ou eles pegavam costela ou peito, se cozinhava, porque a carne era muito dura, antigamente não tem a genética que tem hoje. Então, você imagina, a carne ficar 10, 12 horas numa panela, não existia panela de pressão, né? E no final eles colocavam é, e no final eles colocavam mandioca, né, com algumas coisas, porque também não se tinha muito é, cebola foi uma coisa que demorou para chegar no Brasil. Cebola hoje é praga, tem tudo quanto é lugar, mas demorou para chegar. Então tinha muito tempero que não tinha, né? Essa era a base. Então era carne, mandioca e os temperos que ele tinha no quintal, né? Muito era coisa punk que se usava lá. Entrava taioba, né? Porque couve foi uma coisa que demorou para chegar aqui no Brasil. Entrava ora pronobis, tanto que assim, ó, frango com ora pronobis em Minas é um É prato que famoso, é. é muito Até famoso hoje. lá. A Uhum. mesma coisa a galinhada com pequi aí da sua região. É Sim. uma coisa que é típica, é caipira Mas eu sou e é mineira, viu, daí. Alain? Eu sou mineira. Mas não tem sotaque. Tem hora que eu solto um ai, um trem, assim, mas é muito de charme. Mas eu sou de bom despacho interior mesmo, então essa coisa da culinária mineira, eu vivenciei bem. E eu sou apaixonada pela cozinha mineira, então é muito Então, bom. Olha só que é, pergunta interessante, a Lulu Bertioli, ela falou assim, qual a sua receita vegetariana favorita? Você teria alguma coisa vegetariana na pegada caipira? olha, eu já fiz, para quem acompanha meu Instagram, principalmente nos eventos de churrasco, eu trabalho com a parte caipira, vegetariana da coisa. Aí eu aproveito. Eu faço uma. Ai, fugiu o nome. Ai, Jesus. Abobrinha, abóbora? Não, eu faço uma paella caipira. Ah, que Com legal. legumes, com Com- abóbora, eu uso tudo. Ai, que legal. E é uma das coisas que assim, em evento grande sai muito. Outra coisa, taco vegetariano com cogumelo, também é uma coisa que sai muito, né? Então, assim, no último evento de churrasco, eu fiz guiosa vegetariano, foram 3.000 guiosas. Então, assim, a gente brinca, dá para brincar com o que quiser. Não tem. A cozinha é o melhor laboratório que a gente tem. A gente pode fazer tudo o que a gente quiser, Aham. né? Dá para brincar com tudo. Saraiva perguntando como encarar pratos que podem sumir como dobradinha por conta da juventude. Qual a opinião? Saraiva, de verdade, eu não acho que é prato que some. Eu também acho que não. É aquela coisa, quando a pessoa come e gosta, E essa, esse prato vai continuar e vai estar em restaurantes específicos. Ele pode, de repente, sumir eu- e depois da voltar. pessoa fazer por causa do cheiro, Aham. né? E Mas eu acho que engraçado para essa, restaurante é uma coisa vendável. engraçada essa pergunta dele, porque dentro da linha agora, no ano passado, bem no meio da pandemia, aquele momento assim bem cruel mesmo, eu me vi numa situação super complicada, porque eu não tinha na minha linha de trabalho comida caseira. Eu até falei isso ontem também. Eu não tinha nada que fosse.
caseiro, né? Essa coisa que precisa nesse momento nosso, Uhum. né? Então ninguém queria comer nada de alta gastronomia, não queria comida sofisticada, elaborada. E aí eu naquela preocupação, eu desesperada, eu falei, gente, o que eu vou fazer na minha vida agora? Porque eu tinha fama aqui em Brasília de só cozinhar alta gastronomia e ser cara. Então era assim, Uhum. era o que era taxado sobre o meu trabalho. Aí, de repente, um dia eu falei assim, gente, eu vou pegar e vou trazer, vou fazer uma releitura dos clássicos nacionais. E um dos pratos que fez mais sucesso foi a dobradinha. O pessoal sente falta. Você É, sabe por quê? O pessoal não sabe fazer. Porque além de é não saber chato você cozinhar fazer, uma, duas vezes. e além de não saber fazer, você não é o tipo da comida. Quando eu parti para isso, foi porque eu olhava no iFood, nesses aplicativos, todo mundo faz a mesma coisa, é muito comum, é muito óbvio, a realidade é essa. E eu falei, gente, Uhum. eu não consigo fazer o que, né, eu sei mais uma para poder fazer aquilo ali. Aí eu peguei, fui lá e trouxe a dobradinha, trouxe a rabada, trouxe o ossobuco, trouxe o picadinho. Foram 5 pratos, não estou lembrando qual é o outro aqui. A língua, Língua é uma sabe? delícia. E vendeu muito, muito. Você precisa de ver. Só Então, que porque você... totalmente modelado para agora. Então, assim, eu trabalho muito com tirar a gordura, aquela coisa de fazer ele mais leve possível e tal. Então, assim, a Uhum. caminhada foi um sucesso, a dobradinha é um sucesso, até hoje. E eu acho que é um prato que não sai de moda. Porque assim, eu gosto de uma dobradinha bem feita. Eu gosto, eu gosto. Pois é. A minha mulher, minha esposa e minhas filhas não gostam. Mas Aham. eu gosto, né? Igual rabada. Quando eu faço rabada aqui, aí elas comem. Nossa, Adoram, adoro. Adoro né? rabada. Então, assim, e aí quando eu faço evento, eu costumo levar. Eu faço um evento, eu levo, faço rabada. Eu faço tudo que é... Eu gosto de tudo que não é usual, né? Então, assim, eu aproveito muito dessas coisas que eu tenho de diferente, é, que eu pesquiso diferente para o meu público de evento. Óbvio que agora não está tendo, Uhum. mas está começando a voltar. Pelo menos já está tendo algumas pesquisas, né? Do pessoal começando a ligar, saber quando vai ter e tal. Mas eu uso muito disso, desse expediente, porque assim, não é todo mundo que faz, Leninha. Sim, E a hora que você faz o diferente, opa, é peraí, verdade. né? É aquela coisa. Paulinha, Paula, coloca na tela. eu acho que tem. Agora entender onde está esse público para você chegar nele. Porque Sim, tem o público que gosta da comida caipira bem feita, que o cara, a hora que ele vê, porque assim, mineiro tem tudo quanto é lugar. Essa é a verdade, né? Vamos combinar. Mineiro é igual jundiaense. Onde você vai, tem. É um público que gosta de comida caipira. E fora isso, quem é do interior, ou assim, que nem Jundiaí, a gente fica do lado de São Paulo. Os restaurantes rurais aqui fazem filas de 2, 3 horas. Agora não por causa da pandemia. Mas era um absurdo. A galera vinha e ficava o dia inteiro. O pessoal quer a experiência diferente de comer uma comida diferente, caipira. Chega uma hora que cansa comer sempre a mesma coisa, né? E aí a pessoa quer a experiência de comer alguma coisa. É achar esse público. pergunta boa do Cadu. Culinária francesa é base na Europa. Culinária caipira seria base no Brasil? Da culinária, da culinária da gastronomia popular, sim. Sim, Se a eu gente falar também de acho. gastronomia popular, sim. Né? Uhum. Se a gente for falar de alta e média gastronomia, não. Mas gastronomia popular, com Apesar de, certeza. apesar de que de alguns anos para cá isso tem mudado muito, né? Então hoje você vê aí em pratos, em restaurantes de alta gastronomia, aliás, de altíssima gastronomia, inclusive restaurantes estrelados, que estão trabalhando completamente com produtos nossos, produtos da terra, né? E super valorizando isso, inclusive. Até porque tem um movimento muito grande para esse resgate. Então, você vai aí em restaurantes muito famosos, São Paulo e Rio de Janeiro, que tem como Uhum. base esses produtos, né? Mas isso é legal. Que É, são os chefes que estão brigando por isso, né? Eles trazendo essa briga. Que nem a gente pode falar, a gente pode numerar. Alex Atala faz isso. sim. O dono do Tuju, o Ivan Halston, faz isso.
Uhum. né? É um cara que faz muito isso. Rodrigo Oliveira, do Mocotó. A gente fala isso. Sim, Jeff Rueda, Janaína Rueda. Jasmine, Você começa a Janaína. falar, eu estou falando aqui de São Paulo, né? Aham, Aí ó, o próprio Felipe Bronze está fazendo algumas coisas no restaurante dele, do Rio, com ingredientes brasileiros. Então, sim, assim, esse resgate está tendo com os ingredientes. Por quê? Não era pesquisado, né? Sempre foi deixado de lado esse tipo de produto, né? E é óbvio que quando um cara desse começa a ir atrás, desperta o interesse de outros chefes também de descobrir outros tipos de ingredientes. E aí que sim. começa a valorização desse tipo de alimento, né? Que nem assim, só para você, que é uma comida típica de caipira do Brasil todo. Que a gente fala assim, aí você fala assim, nossa, eu não acredito que é. É o arroz com suã. Ah, mas é uma delícia, né? Em todo lugar tem arroz com suã. Legal. Todo lugar que você vai, você consegue achar. É interessante isso, porque às vezes a gente não sabe disso, né? Então, assim, às vezes se muda o nome, né? É a mesma coisa canjiquinha com costelinha. Aqui em São Paulo é quirera com costelinha. Em Minas tem lugar que chama de pela égua, É, né? xerém, Em né, também. Goiás, xerém. E por aí vai, né? Então, assim, a gente não sabe muito, né? Aham. Sobre Guimes, se eu não me engano, Guimes é da culinária de Santa Catarina, acho, alemã, não sei, Felipe, não sei dizer ao certo, não. Eu acho que é alguma coisa com repolho, com couve, mas eu não me foge. Me foge agora Felipe, se o você souber, nome. escreve aí pra gente. Eu acho que é algum refogado com repolho. Me foge. Eu não lembro de cabeça o que é. Mas eu posso Aham. pesquisar depois e te falar mais. Ou se ele souber, que ele mais coloque pra gente aí também, é, né? vaca atolada do paraense. Não, do Pará eu não conheço. Do Pará eu não conheço. O foco da minha pesquisa hoje se baseia São Paulo, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Santa Catarina, que é A a vaca base do da lado do cultura paraíso paulistana. aí, muito provavelmente deve levar tucupi. Tucupi, deve ir caruru. Deve ter Caruru não, essa pegada aí. Se você, jambu, Josivaldo, né? Fala pra gente também se você tiver, se você souber. né? Porque a base do que eu faço é a culinária da antiga paulistânia. Por isso que eu falo da culinária caipira paulista, mineira, no geral, esse é o meu foco. Porque a minha ideia é o resgate da culinária paulista caipira. Essa é a minha ideia para um futuro não muito distante. Né? Tá. E Porque hoje, assim, Alan, existe algum lugar no Brasil que você conheça que ainda predomina a cozinha caipira? Não. não, que predomine não. Não, Infelizmente, infelizmente não mais. não, né? Minas, a gente pode dizer que hoje Minas é o que mais seria o que Ainda, mais ainda tem essa cultura, né? porque Minas defende muito essa bandeira. Entendi. Os outros estados não. A Uhum. gente infelizmente os políticos não deram o valor que a gente precisa para a gastronomia, Olha que né? legal essa pergunta. Fala para eles aí que a gente vai começar esses dias. Então, eu e Já a dá um Leninha, a gente já está com o spoiler. projeto, a gente está com o projeto, a gente está conversando, a gente vai fazer uma live cozinhando, eu daqui, ela de lá, e depois a gente vai juntar, assim que der, para a gente fazer live cozinhando junto. Esse projeto já está bem encaminhado, né, Leninha? Com certeza, e não vai demorar não. Já estamos aí colocando as panelas no fogo. Vai ser muito Já, legal, já, já né? tá, vai ser bem legal. Eu estou olhando aqui as perguntas que tem, que nosso horário já está quase estourando aqui, para a gente ver se tem. A Ana Isabel fez essa pergunta já tem um tempo, mas eu acho que a gente até já respondeu. Eu respondi ali atrás. A cozinha caipira de raiz é existência,
né? É aquela Sim. cozinha que o cara vai trabalhar mandioca, milho, alguma carne de caça, e raízes que ele tem ali perto. Essa é Aham. a cozinha caipira, essa é a cozinha de origem. É óbvio que ela vem sofrendo alterações ao longo dos anos, ela vem mudando, é óbvio que para melhor para o nosso paladar, né? Mas Aham. daqui a pouco você tem uma pergunta que você vai me fazer, aí eu vou falar de tudo. Não, eu já quase adiantei, mas eu não me segurei. Pode fazer, qual é? Pode fazer, pode falar. Não. Então, Pode, é, pode emendar. então, o meu livro praticamente está pronto, de cozinha Ah, caipira. Chama Cozinha Caipira Revisitando a História. Agora só está faltando, não depende mais de mim, porque agora já foi para lá e tem redação. Você sabe como é que é, né? Sei lá quanto tempo vai para voltar, porque aí depois tem que fazer os revisão pratos, e um monte de ão, um monte de ão. né? Assim, tá pronto. Foram praticamente 3 anos escrevendo, fora as pesquisas. E a hora que você termina, sempre aparece uma receita nova que você acha, que você descobre, e aí você fica doido querendo colocar, mas aí não dá para pôr tudo, né? Uhum. Vai ter um pouco da história, de como surgiram os caipiras, os bandeirantes, tropeiro, né? Depois as monções, até chegar na cozinha caipira que a gente tem hoje e as receitas, mas é pouca coisa, umas 5 ou 6 páginas só sobre história. E aí eu vou entrar realmente em receitas, Tá. né? Clássicas da cozinha caipira, raiz e, e todas as pesquisas embasadas. Não é, eu ouvi fulano falar, não, é pesquisa. Não Tá. é, eu ouvi um cara que falou que é assim que faz. Não. Uma pesquisa dessa você tem que estar na biblioteca municipal, você tem que estar na cidade para pesquisar, você tem que ver um monte de coisa, porque Uhum. é coisa séria, né? Você mexer com o passado é uma coisa séria, né? Então, assim, eu estou falando deixa eu contar a quantidade de receitas. 1, 2, 3. Enquanto você vai vendo aí, gente, vai printando a tela aí, printa a tela, depois publica e marca a gente. Daqui a pouquinho nós vamos estar encerrando. Deixa só ele complementar essa coisa do livro aí. E aí, São você olhou 60 receitas, 70? 60 de doces e salgadas, Que delícia! tradicional, assim, da cozinha. O Felipe viu muita coisa nascendo. Se Felipe Kinderman é um amigão também, a gente troca muita ideia. É. E fora isso, eu vou colocar as bebidas também, né? Como se Aí, fosse uma aí assim, harmonização. não, algumas bebidas depois no final. Não, Ah, não uma tá. harmonização. As bebidas Bebidas que surgem daquela época também. daquela época, Entendi. mas que remetem ao caipira. Muito Um bom. exemplo que foi criado pelos caipiras, a caipirinha. A hora que você fala isso, ninguém associa a caipirinha que ela foi criada pelos caipiras. Sério, legal. Tá vendo? Nem eu sabia, não tinha a menor ideia. Muito E foi, legal foi isso. criada no interior de São Paulo, se eu não me engano, presidente, eu não lembro a cidade, para não falar besteira, eu não vou falar a cidade, mas eu Uhum. tenho, no livro lá vai estar explicadinho. Então, assim, são coisas que às vezes as pessoas não juntam, Sim. né? Porque foi o dono de um bar que às vezes chegou um capitão do mato e queria tomar alguma coisa e ele tinha cachaça lá na época, né? Que não era cachaça, era pinga, né? E ele pediu com limão, entendeu? Então Interessante. a primeira que se tem origem da caipirinha é isso, né? Muito legal. Muito bem. E aí, a hora que você começa a levantar esse tipo de coisa, aí você fala, nossa, como que pode? E aí vai indo, tem muita bebida diferente, que nem o café vai estar lá, a receita do café, para o pessoal fazer. Porque assim, para você poder entender, tinha uma menina que não no curso que a gente fez,
Ela falou assim, eu não tomo café fora da minha casa. Eu falei, e agora, como que eu vou fazer uma pessoa dessa provar um café Jacuba feito do jeito que é feito aqui, ela vendo eu colocando a brasa dentro da água para a borra do café assentar? Ela falou assim, não, mas eu vim disposta a experimentar. Ela Legal. tomou 4 copos de café, falou que nunca tomou um café tão bom na vida dela. Gente, que legal. Então, eu fiquei feliz. E aí, a hora que nem tinha professor de gastronomia, coordenadora do curso de gastronomia da Faculdade de Guarulhos, e eles tomaram e ficaram maravilhados. É, porque é diferente, né? E se você se permite, tudo fica mais fácil, né? Né? Aí a gente, naquele mesmo dia, porque a gente trabalhou com fogo de chão e a cozinha caipira, eu fiz uma lapança, né, o pessoal comer, junto com o café Jacuba. E aí eu coloquei um pão de fermentação natural lá, que eu ia salar, mas não ia dar tempo, já levei pronto. Tem uma amiga que, inclusive, me ajudou com isso. E, e aí a gente partiu para a hora do que estava chegando no almoço, a gente começou cedinho a preparar o feijão tropeiro. A gente fez um feijão tropeiro ali. E quando deu umas 4 horas da tarde, 5, a gente fez uma galinhada. A gente deixou um frango no varal defumando. A hora que esse frango defumou, a gente fez a galinhada. E aí, assim, aí a galera fica doida, porque nunca tinha visto fazer Gente, que em legal. fogo. Deve ser Né? Então, maravilhoso. aí o pessoal começa a dar valor e e a ideia não era fazer galinhada, né? Eu queria fazer uma panelada de campanha, que vai muito outros tipos de carne. Só que aí não dava tempo hábil de fazer, porque demora demais para cozinhar. Uma panelada leva 12 horas para fazer, Nossa, né? E aí, você deixar o pessoal 12 horas vendo como que era, porque o curso era em loco, você judia demais da pessoa, né? Então a gente fez um curso de 8 horas e assim, toda vez eu recebo mensagem de pessoal querendo fazer curso de cozinha caipira, de origem. Eu falei, gente, mas para fazer tem que ser 2 dias, não adianta. Um curso desse não dá para fazer em um dia. Porque tem muita coisa, o processo é muito demorado. Se você quer fazer um negócio para aprender o que é, você tem que estar disposto a ficar pelo sim, menos 2 dias para fazer, né? sim. É óbvio que as pessoas ficam doidas quando começam a ver esse tipo de coisa. Mas quem vai ficar depois, você vai fazer na sua casa, ficar 12 horas no fundo do fogão para preparar um negócio? Em casa a pessoa não faz. É diferente da gente em restaurante. Em É restaurante a gente é verdade. doido, né? A gente Aham. é acostumado com isso. O Cleiton fez uma pergunta aí, mas acho que a gente já até respondeu, que é Já, aquele já do respondi. selinho, né? Já Então, fiz muita. Então, ela já é bem. Então, Alain, estamos chegando aí no final. Queria que você deixasse uma. Não sei se você quer citar mais alguma coisa importante. A gente já falou do teu livro, já falamos do teu projeto lá, que é lindo, né? Eu realmente fiquei encantada quando você me contou sobre esse projeto. Acho que a gente devia, nós, chefes de cozinha, a gente devia até fazer mais projetos, né? Desenvolver mais projetos desse tipo. Isso me fez me meter, acho que eu cheguei a comentar com você, que a gente fez aqui, eu acho que há 2 ou 3 anos atrás, não me lembro, um evento que foi de harmonização, né, de vinhos para deficientes visuais. você falou. É bem legal isso aí. O projeto é de um sommelier, amigo meu, um grande amigo, e aí eu abracei com ele o projeto e a gente desenvolveu, harmonizou esse cardápio, né, com os vinhos dele, e trouxemos um grupo de deficientes, mas tudo assim, fizemos o cardápio, fizemos as cartas com o braille, tudo direitinho, e foi realmente uma experiência única. Era impressionante Engrandece a como eles gente, né? conseguiram entrar no movimento, né? E foi muito bonita a ação. Então, eu imagino que esse seu também deve ser emocionante, deve ser super gostoso. E eu te parabenizo por isso. Muito legal. Não, Deixa eu um que recado para o agradeço. povo, fala o que você quiser aí, enfim, pode fechar com Bom, chave de ouro. não. Galera, agradecer quem assistiu, quem pôde ver um pouquinho da minha experiência. Leninha, obrigado de ter me convidado para essa live. Achei que foi bem legal eu poder defender a bandeira do que eu gosto, do que eu acho Uhum, que é a minha origem, que são as nossas origens, né? E ainda vem muita coisa boa por aí. A sim. gente vai estar cozinhando Ó, logo, já está logo. convidado, que tão logo esse livro está aí, você vir lançar aqui, Não, com certeza. Eu só tá? tenho que te agradecer mais uma vez. Muito obrigado. Beijo para quem Obrigada a você, assistiu. obrigada pelo carinho, obrigada pela força que você tem me dado aí com os chefes, enfim, obrigada por tudo. E vamos continuar fazendo, tá? E, Vamos sim. pessoal, obrigada também para todo mundo que nos assistiu.
comunicando que essa live vai estar sempre gravada, todas as lives que a gente faz ficam gravadas aqui automaticamente no IGTV, tá? E na segunda-feira a gente tem aqui como convidado o Léo Palhada, do Rio de Janeiro. É sensacional. E que ele vai falar também, Alan, de uma cozinha que é maravilhosa. Eu conversei com ele, falei que é uma live difícil de fazer, porque é daqueles assuntos assim que são muito duradouros, que a gente não consegue fazer em uma hora. Porque aí a gente é igual nós aqui, a gente vai conversando e se for deixar, vai levando muito Vai batendo papo, né? O bom disso tudo é que o Instagram agora não derruba mais a live, né? Eu nem sabia, nem estava sabendo mais, mas ele não derruba mais a live. E com o Léo Palhada, a gente vai falar sobre gastronomia economicamente criativa. É um assunto assim, super propício para o momento, né? E que ele também domina muito, ele tem um trabalho, assim, quando eu fui ler um pouco sobre o trabalho dele, eu fiquei encantada, assim como pelo seu. Eu falei, gente, olha que coisa maravilhosa, né? Você pegar... eu vou deixar para ele contar, mas assim, nesse momento de você chegar na sua geladeira e ver o que tem, de trabalhar com um produto que está com custo melhor, de aproveitar tudo que se tem. É uma história linda, essa live dele vai ser muito gostosa também. Tá? Então eu espero todos vocês. Agradeço de coração. Olha, Alan, estou esperando. A gente vai conversar depois sobre nossa primeira live ao vivo não, cozinhando, né? Sim. E eu estou te esperando aqui em Brasília. Não, vamos sim. Um beijo. Brigadão, gente. Obrigado Obrigado e até a próxima. Até a Tchau, próxima.